aula anterior, eu te mostrei muito bem como é que a gente constrói o nosso layout base. A gente já está conseguindo salvar os nossos dados no JSON Server. Mas nessa aula, se tu fizer o que eu vou te mostrar aqui, com certeza vai te diferenciar para os próximos formulários. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje eu quero te mostrar como é que a gente consegue configurar o OneForm, fazer alguns truquezinhos, né? Criar alguns hooks customizados para o OneForm para facilitar demais o uso do OneForm e completar, vamos dizer assim, ou chegar próximo de completar o desenvolvimento do formulário aqui para nossa tela de detalhe de pessoas. Mas antes disso, é claro, eu sempre tenho que dizer, senão tu aí do outro lado acaba esquecendo. Eu sei como é que é, eu também esqueço bastante das coisas, né? Mas eu tô aqui para te lembrar, não precisa se preocupar. Te lembrar de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, para ficar por dentro dos próximos cursos que a gente vai ter aqui no canal. Se tu tá acompanhando este curso aqui, tu deve estar vendo que esse curso ele já está indo para a finaleira, né? Ou daqui a pouco se tu tá olhando o curso, entre aspas, atrasado, né? Em algum momento no futuro, tu vai ver que o curso já terminou. E tem outros cursos aqui no canal que já estão saindo. Então, se tu não quiser ficar de fora desses novos cursos e saber os novos conteúdos que eu vou estar postando aqui no canal, não se esquece, se inscreve no canal para tu não perder essas coisas. E claro, se quiser me ajudar demais aqui com esse vídeo a fazer com que o YouTube ele entenda que esse vídeo aqui não é só vídeo de abobrinha do pessoal fazendo dancinha nada a ver, e sim um vídeo de conteúdo em que a gente vai lá e aplica conhecimento, mão na massa mesmo. Se quiser ajudar o YouTube a entender que esse vídeo ele também é de qualidade pra gente fazer esse tipo de coisa, cara, dá um like nesse vídeo. Isso aqui ajuda demais o YouTube, né, a entender que esse vídeo ele é bom e o YouTube passa a sugerir esse vídeo para mais pessoas que, assim como tu, quer aprender o React, quer aprender mais desse ecossistema. Beleza? E claro, se puder, cara, compartilha esse vídeo ali, clica no compartilhar, copia o link, manda aí pra galera aí, pros teus amigos, pros colegas de trabalho, né? Que, bah, isso me ajuda muito também, ok? Bom, vamos lá, Dev, o que que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu te disse que a gente vai aprender os macetes aqui, vamos criar um hook customizado para facilitar o desenvolvimento para telas futuras. E, além disso, o que eu não comentei é que isso aqui é o que vai facilitar, vamos dizer assim, e permitir com que a gente consiga, aqui ó, na nossa barra de ferramentas, nas ferramentas de detalhe, diferenciar quando o usuário clicar no botão de salvar ou salvar e fechar. Vocês estão vendo que hoje a gente só tem aqui o form have current, form submit. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Mas o que, que o salvar e fechar deveria fazer? Ele deveria voltar para a tela de listagem, correto? Só que hoje não está acontecendo isso. Então, esse hook que a gente vai fazer, além de facilitar o uso de outros recursos aqui do Unform dentro do nosso projeto, vai permitir com que a gente consiga fazer isso aqui também. Bom, vamos lá, vamos começar a trabalhar e vamos começar a fazer uns ajustes aqui também, né? Outros ajustes ainda, além disso tudo. Essa aula está cheia de pontos interessantes. O primeiro ajuste que a gente vai precisar fazer é aqui dentro, ó, dentro do UseEffect. Por quê? Olha só, tá vendo esse undefined, esse ID diferente de nova? Percebe que aqui a gente faz um get de uma pessoa quando tu tem o ID da pessoa aqui, perfeito? Tá acostumado com isso, né? Então a gente pega o dado da pessoa de lá, né? Faz o set data aqui para jogar para as nossas inputs. Isso está claro para ti. Só que e se eu tivesse aqui, ó, na nossa listagem de pessoas, vou editar o Carlos, por exemplo. Se eu estiver aqui no Carlos e eu clicar em nova, tu viu o que aconteceu aqui? Eu troquei o título para nova, né? Porque o ID mudou aqui na URL, mas eu continuo com os dados do Carlos aqui. E cara, isso é um problema, a gente não pode ficar com isso assim, ok? Então, o que, que a gente vai fazer para resolver essa questão? Aqui no Visual Studio Code, olha só,
Nesse if, eu vou jogar um else aqui para ele, porque é o caso de ser o ID nova. Se for o ID nova, então eu vou passar form ref ponto current ponto set data. Set data, isso aqui eu preciso colocar o interrogação aqui, porque pode ser undefined, né? E para cá eu vou passar um objeto. Nesse objeto eu vou passar o nome completo, ok? Vai ser uma string vazia, só preciso escrever o completo correto. O que mais que eu vou passar aqui? Eu vou passar e-mail e cidade ID. Cidade ID e e-mail. Isso aqui eu acho que tende a resolver. Vou voltar aqui no navegador. Olha só, vou voltar para a tela anterior, que era o ID3, Carlos Silva. Vou clicar em nova. E agora ele já limpa os dados aqui da nossa tela, tá? Então, eu acho que esse aqui é o comportamento correto. Se tu quiser deixar o comportamento anterior, beleza, é por tua conta e risco. Eu prefiro desse jeito. Beleza, esse aqui era um dos ajustes que a gente tinha para fazer aqui, tá? Que tinha ficado ainda das aulas anteriores. Eu acabei esquecendo de fazer ele antes. E a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, aí é o seguinte, eu vou começar a tratar um pouco diferente esse form que tem aqui. Porque olha só, eu tenho aqui dentro de shared uma pasta chamada forms, beleza? E tem o vTextField. O que eu vou fazer aqui? Só por questões de padronização, eu vou criar aqui dentro, ó, não uma pasta, mas sim um arquivo chamado vform, vform.ts. O que é esse vform? Vform vai ser somente um export from @unform web. E aqui, ó, dentro desse cara, eu tenho form as vform, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu gostaria de, primeiro, importar de um lugar só todos os recursos do Unform. E outro, eu quero deixar padronizado para ser o vform, porque eu tenho vTextField, eu vou ter, sei lá, vNumberFormat, vCheckbox, vRadioButton, essas coisas todas. Então, para mim faz sentido ficar vform para padronizar, tá? Porque é tudo da mesma coisa. Então aqui, ó, no nosso index, eu vou duplicar isso aqui e eu vou trocar para vform, ok? Isso é uma das coisas que eu quero fazer. Eu vou voltar agora, ó. Aqui, ó, em vez de eu trazer do Unform Web, eu não vou mais trazer do Unform Web. Só vou reordenar aqui que está errado. E sim, eu vou trazer de apenas forms. Olha só. Agora eu tenho o vform aqui dentro. Vou copiar isso. Vou voltar aqui embaixo, ó, nos dois lugares que está usando. E perfeito. Agora percebe que eu tenho vTextField e vform, tudo do mesmo lugar, tá? Essa era uma das coisas que eu queria fazer, tá? A gente pode fazer isso também para aquele scope, quer ver? Então eu tenho o vform aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou editar e eu vou chamar de vscope, tá? Esse vscope a gente não está usando aqui nesse projeto, mas eu já vou deixar ele pronto caso tu queira, né? Se tu quiser utilizar. Vou colocar vscope aqui e scope. Só que o scope ele vem lá do core do Unform, beleza? É isso aí. Agora é vscope. Aqui eu tenho também que alterar o textinho que está aqui, né? Então vai ser vscope. Beleza? Só tô dando um re-export aqui. Nada demais. E tá tudo certo. Segunda coisa que eu queria fazer era isso aqui. E agora sim, agora vem a próxima etapa que eu quero fazer aqui. E aí sim, essa próxima etapa ela é um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais complicada de se fazer, mas eu acho que tu vai gostar bastante, que tu vai, a hora que tu entender o que a gente está fazendo aqui, eu acho que tu vai gostar bastante. Quer ver? Vamos lá, o que eu vou fazer? Vamos entender o problema que eu quero resolver. Hoje, eu tenho a referência do Unform aqui, correto? Referência do Unform. Eu preciso usar o useRef aqui, né? Eu também estou usando o form handles, que eu trago do Unform Core. Não tem problema com relação a isso. Aí eu coloco esse vform, esse form ref aqui dentro do nosso formulário. Que mais? E eu vinculo, então, formRef.current no
submit do formulário. Beleza. Qual é que é o problema que eu quero resolver? O que eu preciso resolver, na prática, é o seguinte. Eu preciso saber quando o usuário clicar em salvar e fechar ou clicar em salvar. Essa é uma das coisas principais que vai me motivar a criar um hook que vai encapsular toda essa parte do form e mais algumas outras coisinhas, né? E aí vai permitir com que eu consiga diferenciar as duas coisas, tá? E o segundo motivo por que eu estou criando esse hook é para simplificar. Por que simplificar? Hoje eu tenho que importar o useRef e o form handles. Só que se eu criar um hook, eu consigo otimizar isso aqui tudo e fazer só um import. Eu sei que parece pouco, né? Só um import, só que, cara, isso aqui com os outros recursos, né? A soma de todos esses recursos junto, eu acho que vai fazer uma baita diferença na hora que a gente estiver construindo os nossos próximos formulários, né? Quando a gente for construir o formulário de cidade, vocês vão ver que vai ser ridiculamente mais rápido construir esse outro formulário com essas coisas todas prontas já, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar isso aqui? Aqui dentro de Forms, ok? Eu vou deixar tudo aqui dentro. Eu vou criar um novo arquivo e eu vou dizer que vai ser useVform. UseVform vai ser só TS, porque ele é um hook, tá? Então eu não preciso de TSX nesse caso. E esse hook vai ser o seguinte: export const useVform vai ser igual a uma arrow function que retorna um objeto inicialmente. Ponto e vírgula. Primeira coisa que eu vou trazer aqui para dentro. Vou trazer o nosso formRef. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro. Então, vou ter que importar agora esse useRef do próprio React. E o formHandles, eu vou ter que importar ele do UnformCore. Perfeito. Isso aqui a gente já estava fazendo antes. O que eu vou fazer com esse formRef? Vou passar aqui, ó. Vou dar um return. Basicamente, o que eu fiz até agora? Eu só trouxe dois imports aqui para dentro. Com isso, eu já posso trocar lá na tela. Então, ó, vou copiar o useVform, vou no index.ts e vou dar um export nele aqui, né? Beleza. Voltar para a tela de detalhe. Aqui dentro, ó, posso passar useVform. Vou reordenar aqui. E aí, ó, eu já posso substituir essas duas coisas aqui, ó. Inclusive, remover esse nulo. E vai desestruturar o objeto aqui. Então, olha só. Na prática, eu não estou mais precisando do formHandles e nem do useRef agora. Já deu uma enxugada. Tipo, não é, nossa, como eu tive um ganho. Mas, no meu ponto de vista, tá melhor, porque eu consigo importar as coisas de um lugar só, né? A padronização, né? Para mim, pesa bastante essa questão da padronização. Então, beleza, vamos seguir em frente. Estou economizando com isso. Mas, isso aí foi só um dos motivos, né? A questão da padronização e simplificação do useForm. Porque se eu olhar aqui, ó, o vFormRef, ele continua sendo um ref object, né? Continua tudo simplificado. E o detalhe, tá? Eu posso usar isso em qualquer outro formulário e só vincular aqui embaixo, né? No ref do vForm, que continua tudo funcionando do mesmo jeito, tá bom? O que é a próxima etapa? Como é que a gente consegue identificar que houve o clicar em salvar e o clicar em salvar e fechar? Como é que a gente diferencia essas duas coisas? Aí é que entra a lógica um pouquinho mais complexa aqui dentro do nosso useVform. Por quê? Porque eu vou precisar criar funções separadas para cada uma das ações que eu quero fazer. Assim, eu já trabalhei nesse hook várias outras vezes antes, então eu já tenho a lógica dele mais ou menos pronta. Então o que eu vou fazer? Como das outras vezes, eu vou avançar o desenvolvimento aqui e aí, conforme vai dando certo, eu vou explicando. Senão eu desenvolvo, depois volto e explico de novo, beleza? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui cinco funções. Então, eu vou colocar aqui, ó, const handle save, vai ser a primeira.
vai ser igual a use callback. Ó, lembrando, tá? Um detalhe importante, eu vou usar callback aqui, porque agora esse save eu vou repassar ele simplesmente aqui dentro, para que qualquer um possa utilizar. Então eu não tenho controle exatamente, tipo, só um nível vai. Eu posso colocar isso dentro de um contexto daqui a pouco, sei lá, né? A mente humana é muito criativa. Então é importante que eu passe o callback para que eu não fique reconstruindo isso o tempo todo, ok? Vou passar o callback aqui, então, arrow function, array de dependências. Vou duplicar isso aqui 5 vezes, 2, 3, 4, 5. Este handle aqui, eu vou trocar para handle save and new, handle save and close, e esse de baixo vai ser o handle is save and new, e esse outro de baixo vai ser handle is save and close. Aqui eu escrevi o new errado. E new. Aí, tenho as 5 funções criadas, tá? 5 funções básicas. Eu vou fazer o seguinte, vou dar umas quebras de linhas aqui, porque elas têm contextos diferentes, tá? Essas 3 primeiras funções, do que elas são responsáveis? Elas vão ser responsáveis pelo salvamento, pela execução de salvar do formulário. Então é o seguinte, handle save vai fazer a mesma coisa que ele já faz hoje, né, com form ref submit. Esse save and new vai fazer o form ref submit, só que ele também vai ativar alguns outros booleanos que eu vou ter aqui dentro para mim conseguir consultar depois se eu estou salvando ou estou salvando de novo ou salvando e fechando. O handle save and close vai fazer a mesma coisa. Vai, além de fazer o form ref submit, também vai salvar alguns booleanos para eu poder consultar depois. Como é que eu vou consultar esses booleanos depois? Através dessas outras funções aqui, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, no nosso form ref, eu já vou aproveitar para repassar essas funções aqui dentro como objeto. Então, primeira função vai ser só save. O que é o save? É o handle save. E já vou duplicar isso aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Handle save e new. Handle save and close. Handle is save and new. E handle is save and close. Então, ó, esse aqui é o save. Esse aqui é o save and new. Save and close. E esse aqui é o is save and new. E o de baixo vai ser is save and close. Beleza? Então, essas aqui são as funções que a gente vai poder usar lá na nossa tela de detalhe. Agora vamos construir as funções, a lógica aqui de fato, né? Que vai fazer toda essa dinâmica funcionar. Primeira coisa que a gente vai precisar e que talvez tu não, sei lá, se tu chegou só nesse primeiro curso aqui que eu tenho no meu canal, tu ainda não saiba, é que a gente vai precisar usar o useRef para ele armazenar valores booleanos. Tá ligado que ali ele está pegando a referência de um formulário, de um elemento da nossa tela. Pois é, só que o useRef não é usado só para isso. Ele consegue, o useRef, na verdade, ele serve para tu armazenar um valor dentro dele que tu não quer que essa troca desse valor, vamos dizer assim, gere um re-render na aplicação, tá? Ele é muito utilizado para isso. E guardar a referência de um elemento necessariamente é isso também, tá? Então, se tu não sabe muito bem como é que funciona essa coisa toda, tá achando meio confuso, olha o nosso primeiro curso de React com TypeScript do zero ao básico, que lá tem, eu falo sobre quase todos os hooks do React. Eu só não falo sobre aqueles hooks que, tipo, ninguém usa. Sei lá, use debug value. Umas coisas assim eu não falo, tá? Também tem esses hooks, mas ninguém usa. Então eu falo sobre os hooks que o pessoal usa, realmente eu falo lá. Então confere, tem um link aqui na descrição, tá? Confere ali que eu comento sobre todos esses hooks, tá? Eu acho que vale a pena tu dar uma conferida. Mas beleza, vamos lá. Vou considerar que tu já tá sabendo, tá? E eu vou chamar aqui, ó, um useRef que vai passar a armazenar valores booleanos.
tá? Então, ó, o que eu vou passar aqui? Falso. 2 useRef que vai armazenar falso. O primeiro ref aqui, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar o seguinte: is saving and new. E o de baixo, is saving and close. Esses refs aqui vai servir para mim conseguir armazenar um determinado valor sem gerar um novo render na aplicação, tá? Então pensa assim, executei o salvar e new. Eu preciso saber que o cara está salvando e tem a intenção de criar um novo registro depois disso, tá? Até esse save e new a gente nem tem na nossa barra de ferramentas, tá? Mas se tu quiser colocar, é muito simples e essa função aqui, esse hook já vai resolver isso para nós, tá bom? Então, o save and new, tu precisa dizer o seguinte, ó, o is save and new, ele agora é true, tá? Que vai ser usado aqui embaixo, ó, nessas outras funções. O que vai fazer nessa função? Por exemplo, o is save and new vai simplesmente dar um return de is saving close não, né? Is save and new ponto current. Apenas retornando isso, aonde a gente utilizar essa função, a gente vai conseguir saber se o processo, o salvamento, vamos dizer assim, que está sendo executado no momento, ele é um salvamento de para criar um novo registro depois, ou para fechar a tela de detalhe depois, ou simplesmente para nada, entendeu? E a mesma coisa a gente vai fazer no save and close, tá? Então eu só vou trocar aqui, ó, de new para close. Esses métodos aqui eles já estão prontos, a gente não vai mais precisar mexer neles aqui. Agora eu vou mexer nessa lógica aqui dentro. Como é que vai funcionar então? Primeira coisa, se eu estou salvando o registro, simplesmente salvando, o que eu quero fazer? Form.ref current.submit form. Perfeito? Eu quero só fazer um submit form. Só que pensa só, se eu tiver feito um submit new antes na nossa tela, eu posso ter uns valores errados aqui no nosso form ref. Então o que eu vou fazer? Ó? Só para garantir, eu vou colocar aqui o valor falso, que é o valor padrão, nesses nossos outros refs. Agora vou copiar isso aqui e vou para o Save and New. Se eu estiver salvando o registro e tenho a intenção de criar um novo registro depois disso, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e trocar para True. Depois, aqui embaixo, eu simplesmente troco esse outro de cima, o Save and Close, para True. Perfeito? Agora, essas outras funções aqui, elas também estão prontas. E talvez você não tenha entendido totalmente o que está acontecendo aqui, tá? Mas a hora que a gente for utilizar isso, que já vai ser agorinha, a gente vai utilizar isso na tela, tu vai entender de fato por que a gente criou essas funções, tá? Eu vou voltar aqui para a tela de detalhe, e aí, olha só, vou vir aqui no nosso hook, form ref, e vou importar as nossas funções. Então, vou colocar aqui, ó, save e save and close. Além disso, eu vou importar o is saving and close. Vou importar essas três funções aqui. A primeira função, o save, o simplesmente save. O que a gente faz com ele? Vamos usar aqui, ó, dentro do nosso clicar em salvar. Então, ó, vou passar direto aqui. O que eu vou fazer com o save and close? Vou passar aqui embaixo, ó, save and close. Agora, vou minimizar isso aqui e vou voltar aqui em cima, ó, save and close. Vou expandir isso aqui e quando eu tiver clicado em, quando for um novo registro e eu tiver a intenção de fechar a minha listagem depois que eu salvar, olha só, aqui embaixo, no else, basta eu fazer o seguinte, if e else. If é o seguinte, is save and close. Estou salvando e quero fechar. Se eu estiver salvando e quero fechar, o que eu vou fazer? Simplesmente dar um navigate para pessoas. Tá? Vou trocar aqui só para ele parar de reclamar da crase. E aqui no else, então eu vou simplesmente navegar para o detalhe da pessoa. Se eu estou criando um registro novo,
e eu cliquei no botão de salvar e fechar, então eu quero navegar para pessoas, porque eu quero fechar a tela de detalhe e voltar para a listagem. Agora, se eu não quero fazer nada, eu quero permanecer na tela, então aqui ele vai estar retornando um valor falso. Que mais? A mesma coisa, a gente pode até copiar isso aqui. Na verdade, não pode copiar, tá? A gente pode sim. Aqui, ó, vou copiar o if apenas, tá? Vou copiar isso e vou colar aqui embaixo. Ó. Se não deu erro, então else, e vou colar o if que a gente copiou. O que eu vou fazer? Se is saving and close, na hora que eu estou atualizando um registro, então eu navego para pessoas. Tá pronto, toda a configuração tá pronta, mas vamos entender de fato o que está acontecendo aqui, que talvez tu tenha ficado confuso. Então vamos lá, deixa eu minimizar essa montoeira de coisa toda e aí eu vou te explicar detalhe por detalhe, ok? Então vamos lá, a gente criou um hook que ele encapsula, né, a configuração básica do useRef do form, perfeito? Então a gente tem o nosso formulário aqui, o nosso formRef, sendo disponibilizado pelo próprio hook, perfeito? A gente passa esse ref para o nosso vform. Desse modo, a gente tem a referência do nosso elemento de formulário. E, além disso, o nosso useForm, ele fornece outras funções. Primeira função, que é o save. Se eu estou clicando em salvar, eu só quero salvar o registro e nada mais acontece. Então, dentro do nosso useVform, a gente tem algumas funções, alguns valores auxiliares, vamos chamar assim. Auxiliares por quê? Porque vão auxiliar a gente a saber se a gente quer navegar para uma outra tela, ou seja, fechar a tela de detalhe, ou se quer navegar para a tela de novo, vai nos auxiliar a fazer esse tipo de configuração, que são esses valores booleanos aqui, além do nosso próprio formRef. Então, ó, se eu estou clicando em salvar, então eu vou dizer que eu não quero fechar a tela e eu não quero navegar para a tela de novo, né? Para criar uma nova pessoa. Eu só vou dar o form submit. Quando eu dou o form submit, o que eu estou fazendo? Esse vform executa o onSubmit, perfeito? E passando os dados ali do formulário para o nosso handle save. Dentro do nosso handle save, a gente vai salvar o registro no banco de dados, se for um novo registro ou se for atualização, tanto faz. Se não deu erro, o que a gente está fazendo? A gente está verificando o seguinte: is save and close? Eu estou salvando e fechando ou eu estou só salvando o registro? Como é que ele sabe? Porque aqui no nosso vform a gente tem essa função, ó, handle is save and close. É tipo uma pergunta. E aí, ó, o que a gente está retornando? Current do save and close. Só que tu lembra o que a gente setou no nosso handle save? Falso. Se a gente setou falso, esse cara aqui vai devolver falso. Logo, aqui dentro da tela de detalhe, o valor que a gente vai ter aqui é falso. Se é falso, a gente cai aqui. Ou seja, a gente navega para a tela de detalhe do ID que foi retornado do nosso banco de dados, né? Isso porque a gente está criando uma pessoa nova. Se não, se eu estou só editando a pessoa, né? Então não acontece nada, né? Porque ele vai cair o falso aqui, né? Não aconteceu nada. Agora o próximo cenário. Cliquei no Save and Close, que eu quero salvar e fechar a tela de detalhe. Então, essa função foi executada. Vou vir aqui dentro. Ó, Save and Close está vinculado com esse callback aqui. Dentro desse callback, o que a gente está fazendo? Save and Close é true. Beleza? Save and New é falso, porque eu só posso fazer um de cada vez, né? Save and New é falso e eu dou o submit no formulário. Quando eu dou o submit no formulário, mesma coisa, né? Ele vai executar o handle save. Aqui no handle save vai executar esse processo. Então, independente se for nova ou não, vou salvar o dado no banco de dados e depois que eu salvei, né, eu vou cair aqui, ó, nessa condição de novo. Só que olha só, dessa vez o save and close, o que ele vai fazer?
vai retornar o save and close current, que agora é true. Dessa forma eu sei que eu preciso, então, já que é true, navegar para a tela de pessoas. Bom, me conta aqui embaixo nos comentários se tu achou isso aqui muito confuso, né? Se ficou complicado de entender, sei lá, né? Me conta ali. Aproveita já e dá um like nesse vídeo, né? E não se esquece de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, os próximos cursos que a gente vai ter aqui no canal, tá? Tô sempre pensando aqui em produzir novos conteúdos. Em breve a gente vai ter aí uma playlist sobre os componentes do Material UI. Talvez em breve também, logo depois ou antes, ainda não sei, a gente vai ter um curso de Node.js com API iniciante, tá? Mas nada disso é certo, não sei qual que vai ser a ordem correta, mas em algum momento essas coisas vão sair aqui no canal, tá? Então, se inscreve para tu não perder e ativa o sininho, tá? Que daí tu é notificado com prioridade pelo YouTube, tá? Então, aí tu não vai perder os conteúdos, né, quando eu liberar eles. Mas beleza, vamos continuar aqui. O que falta a gente fazer aqui? Testar. Testar se isso aqui está funcionando corretamente. Estou no navegador, estou na tela de nova pessoa. Vou voltar para a listagem. Vou dar um F5 aqui para ver se ocorreu algum tipo de erro. Aparentemente acho que não, né? Foi só algum detalhe que ficou. Vou editar o Alfredo. Beleza. O que eu vou fazer? Vou dar um salvar. Vou trocar para Alfredo Pereira. Vou clicar em salvar. Não aconteceu nada. Ficou na tela, né? Como a gente estava esperando. Agora eu vou clicar no salvar e fechar. O que é a teoria? Deveria voltar para a tela de listagem depois que ele salvar o registro. Então, vou clicar em salvar e fechar e voltou para a tela de listagem. Beleza? Então tá funcionando a nossa configuração. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo registro, tá? E vou fazer os mesmos passos aqui com o novo registro. Eu vou chamar aqui de Ana Silva, o e-mail vai ser ana@gmail.com, cidade ID vai ser 1 também. Vou clicar em salvar. Navegou, ou seja, permaneceu na mesma tela, sem problemas. Vou voltar para a listagem, vou criar um novo e vou colocar aqui o Jorge. O e-mail vai ser jorginho@gmail.com. Beleza? Cidade vai ser 2. Vou clicar no salvar e fechar. Teoricamente eu deveria voltar para a listagem nesse caso. Cliquei e aqui estamos. Vamos ver se ele criou aqui para nós a Ana. Ó, criou a Ana Silva aqui, Ana, e criou o Jorge. Ó, criou o Jorge, o e-mail Jorginho. Vou editar o Jorge aqui, ó. Perfeito, trocar para cidade 4, cidade 5 aqui, e vou salvar e fechar. Perfeito. Dev, o que eu tinha para te mostrar nessa aula era isso. Eu espero sinceramente aí que tu tenha gostado, que tenha entendido o conteúdo. Se tu não entendeu o conteúdo, ficou qualquer dúvida, cara, coloca nos comentários, me pergunta ali que a gente troca uma ideia. Tanto nos comentários ou Discord daqui a pouco. Enfim, cara, me procura, me acha e a gente conversa sobre isso, beleza? Então tá, Dev. Valeu, até a próxima.